vivo mais uma vez. Vamos esperar o pessoal entrar aí. Derrubaram a gente, o Instagram. Eu não sei se o Instagram tá passando por atualização. Não sei se é o meu Instagram. Não sei, mas hoje eu também tentei postar vários cortes e não consegui postar esses cortes. Então eu realmente não sei se é um problema com o meu Instagram. Mas tá me ouvindo bem, Ale? Doutora Lara entrou. Todo mundo me ouvindo bem? Tudo certo? Pelo amor de Deus. Não derruba a gente de novo, não, gente. Espero que vá. Não, vocês estão me ouvindo bem e conseguem me ver também. Tô te vendo, doutora. Agora sim. Agora, quer dizer, na verdade, eu ainda não tô te vendo. Eu te vi depois saiu. Oh, meu Deus. Mas nós duas estamos aparecendo para vocês? Me digam aí, porque eu tô aqui, para mim tá aparecendo. Eu vou só confirmar se no computador também tá aparecendo imagem. Sim, agora aparece nós duas. Então, vai ser igual o doutor Carlos. O doutor Carlos também não estava me vendo, não, doutora. Eu, eu agora de verdade sumiu. Não tô te vendo, mas tudo bem. Eu te ouço perfeitamente. Então tá bom. Doutora, eu estava falando pro pessoal aqui, né? E você vai contar a história aí do seu jeito. Mas eu estava falando da importância da gente falar de doença de Lyme, porque lá em 2023, quando a gente se conheceu, eu conheci a Lara, paciente de Lyme, né? E a gente conversou, trocou ideias, e aí você foi fazer acompanhamento com o Dr. Carlos e tudo, e corta para 2025. E hoje a doutora Lara é minha médica também, né? Ela é minha endocrinologista também. Então, eu falo para vocês, às vezes você tá falando aí, gente, pode ser para sua médica, você não sabe. Amanhã pode ser seu personal, seu médico, sua médica, e você tá achando que você, né? Como vocês viram aí hoje que a gente chegou em 1.000 seguidores nesse Instagram. Então, tem 3 anos, esse Instagram vai fazer 3 anos em junho. E muitas vezes eu falei, pronto, tô falando para as paredes, né? E Tá com pouco, hein? certeza não estava falando, fico muito feliz e aí eu queria que você se apresentasse, doutora. Bom, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Obrigada pela presença de quem está aqui, também de quem está entrando. Então, vou me apresentar então como a pessoa, né? Você fala doutora Lara, mas eu vou me apresentar como uma pessoa, né? Como uma mulher e como uma paciente. Por que não falar? Por que não dizer a paciente de Lyme? Então, contando um pouquinho da minha história, só para me apresentar, eu sou médica endocrinologista, já tenho 17 para 18 anos. Eu sou formada há quase 25 anos. E eu percorro, na verdade, um trajeto, um caminho na verdade, eu falo que foi uma saga, né, Beatriz, para Sim. chegar no diagnóstico da doença, que eu acredito que é o que acontece com a grande maioria das pessoas que se descobrem com a doença de Lyme crônica. Então, a minha saga, na verdade, ela começou quando eu comecei a perceber os primeiros sintomas que, na verdade, ninguém se atentou, e eu também, como médica, no meio médico, isso é o mais difícil, né, da gente acreditar quando eu estava grávida do meu primeiro filho. Meu primeiro filho tem 15 anos. Então, na gravidez, eu comecei a ter lesões, né, de pele que se espalharam pelo meu corpo e eu recebi diagnósticos diversos, né, lesões tipo urticária, recebi diagnóstico de psoríase, enfim. E, na verdade, não era nada daquilo. E interessante que quando o meu filho nasceu, as lesões elas desapareceram. Então, aparentemente tinha algo ligado, né, a uma questão gestacional. A princípio, a gente pensou. As lesões desapareceram. E no pós-parto, o que que houve comigo? Eu evoluí com um quadro de fadiga muito grande. Eu tinha dor de garganta, eu tinha algumas dores articulares e eu não conseguia dormir. Eu tinha uma insônia que, na verdade, a gente não entendia o porquê. Apesar de ter que passar a noite, né, acordada, tendo que amamentar, as noites que eu tinha condições de dormir, eu não conseguia dormir, não tinha sono. E na gestação eu já tinha apresentado essa manifestação da insônia. E a gente sempre fica pensando, não, mas é porque você está preocupada, está ansiosa, né? Você está esperando o bebê, então, enfim, vem o estresse junto, vem a preocupação, a ansiedade. E o que que a gente sempre entende, né? Como mulher, isso daí vai passar, né? Você está passando por uma fase, é um pós-parto, e vai passar. Quando o seu bebê ficar maiorzinho, você vai melhorar. Sim. E, na verdade, de fato, eu tive uma melhora,
né? Uma melhora, na verdade, espontânea, sem ter uma interferência daquilo ali. E eu segui a minha vida. E algum tempo depois eu evolui com um quadro de dor abdominal, uma dor abdominal muito forte, difusa. Era o abdômen inteiro, tinha dor. Eu investiguei, fui atrás com médicos especialistas. Eu não morava aqui em Campo Grande na época, eu morava no interior de Minas Gerais. Eu fui atrás de médicos especialistas e fiz todos os exames, uma bateria de exames, e não encontrou nada. Ninguém encontrou nada para aquela dor. Enfim, do mesmo jeito que a dor veio, a dor também foi embora. E eu passei, fui indo, fui levando. Isso foi em 2000, ele nasceu em 2009, meu filho, tá? E aí foi passando o tempo. Em 2010 eu acabei voltando para Campo Grande e eu tinha algumas recorrências, né? Alguns episódios que iam e vinham, né? Que a gente chama de recorrente, de quadros de dor de cabeça, uma dor de cabeça assim, incomodava, mas eu não entendia muito bem por que eu tinha tanta dor de cabeça, que eu precisava tomar analgésico com uma certa frequência. Eu tinha dores musculares, eu tinha algumas dores articulares, e eu tinha sempre dor de garganta junto. E, recorrentemente, também aquelas mesmas lesões apareciam de forma muito sutil, muito pontual em alguma região do meu corpo. Eram lesões, assim, parecidas com urticária. Então, vinha em algum local do corpo, sumia, depois vinha de novo. E o que aconteceu? Em 2011, eu engravidei do meu segundo filho, e do meu segundo filho eu tive a mesma lesão que eu tive da primeira vez, na primeira gestação, lá atrás, né, na questão que parecia uma urticária. E dessa vez o que aconteceu? Foi mais precoce, foi no 6º mês de gestação. Como a gente não tinha um diagnóstico, a minha obstetra na época optou por fazer um glicocorticoide para a gente tentar, né, suprimir aquelas lesões. Elas sumiram com o corticoide, mas eu acabei evoluindo com um parto relativamente prematuro. Então ele nasceu com 36 semanas, a gente precisou, né, intervir, porque ele estava em sofrimento fetal e nós não sabemos até hoje se o sofrimento fetal está ligado à infecção da Lyme ou se tem alguma relação com o corticoide que eu precisei usar em altas doses naquele momento. Depois do parto do meu segundo filho, foi quando tudo degringolou de fato, né? Então, assim, da primeira de 2009 até 2012, ele nasceu em maio de 2012, daí então eu comecei com quadros mais intensos de dores articulares em várias articulações. Então, eu tinha dores nos punhos, eu tinha dores nos tornozelos, nos joelhos. Eu ia trocar a fralda do meu filho, eu tinha dor para trocar a fralda, mas eu não tinha inchaço, eu não tinha vermelhidão, era só dor. E fazia exames e não dava nenhuma alteração. Eu tinha aquela dor de cabeça que ela começou a se intensificar. Então, eu tinha uma dor que era parecida com uma dor do trigêmeo, que era nessa região e nessa região aqui do rosto. E também tinha uma dor aqui na região da nuca. Então, aparentemente, pareciam dores relacionadas a nervos, né? Algumas neurites ali. As dores musculares, e o que chamava muita atenção era uma fadiga intensa e incontrolável. Eu não tinha energia, não tinha disposição para fazer nada das minhas coisas, mas eu fazia porque eu precisava. Eu tinha que fazer. Né? Eu tinha que cuidar de 2 filhos, eu tinha que trabalhar, eu tinha voltado da licença maternidade. Aquele quadro foi se agravando, até que as lesões de pele começaram a surgir novamente. E eu falei, eu preciso correr atrás disso. E eu busquei primeiro uma reumatologista, fiz vários exames reumatológicos, todas as provas de atividade inflamatória parte reumatológica, tudo negativo. Então, a gente descartou ali, a princípio, uma doença autoimune como lúpus, como artrite reumatoide, não tinha nada que sugerisse. E aí, a lesão de pele começou a vir também de uma forma mais comum, e eu procurei um dermatologista. E nessa ocasião, eu já tinha, além da dor de cabeça muito forte, eu comecei a ter uma perda de visão, então eu tive uma turvação visual com parcialmente... não enxergava muito bem desse lado, ficou meio turva a minha visão do lado esquerdo. E eu também perdi o movimento da mão esquerda e do braço esquerdo. Então eu não conseguia mais segurar nada com aquele braço. Aí eu falei, poxa, aí quando vem a parte neurológica, aí você realmente toma um susto e você fala, não tem para onde fugir, né? Eu tinha um dermato agendado, a gente fez uma biópsia daquela lesão, tinha uma lesão então no joelho, e nós começamos a estudar, um colega meu de faculdade, a gente começou a pensar, né, a hipótese, né, para aquilo ali. E ele levantou a hipótese, né, de doença de Lyme na ocasião.
E eu me lembro que me assustou até quando ele falou para mim. Eu falei assim para ele, mas doença de Lyme a gente estuda na faculdade, que é uma doença aguda, né? Que principalmente lá nos Estados Unidos que a gente estuda, que afeta de forma aguda e que se você não faz um diagnóstico precoce, porque é a parte neurológica mais afetada, o paciente vem a óbito. Então, assim, foi o que me assustou, porque eu pensei, bom, por que Lyme, né? Se a gente estuda isso na faculdade, a gente estuda Lyme em rodapé de página, tá, gente? Então, assim, é algo muito real, porque você vê o rodapé de página. E ainda o que a gente tinha de estudo na época que eu fiz, que eu cursei, né, a medicina, ainda era só isso, só se falava de doença de Lyme no hemisfério norte, principalmente nos Estados Unidos. E essa é a forma aguda da doença. E ele falou assim para mim, olha, Lara, eu não sei, vou ser honesto para você, mas eu vou te pedir para você fazer o exame. E pediu para mim a sorologia. E quando eu fiz a sorologia, eu lembro que o bioquímico do laboratório me ligou e disse assim, doutora, a senhora tem algum sintoma neurológico? Foi a primeira pergunta que ele fez para mim. Eu falei, eu tenho alguns. Aí ele falou, é porque o exame da senhora que a senhora fez aqui do Lyme, da borrelia, deu positivo, tá? Os dois anticorpos deu positivo, IgG e IgM. Eu falei, interessante, né? Ele falou, a senhora vai precisar fazer uma punção de líquor. Na época, corremos atrás, então, de neurologista, né? Aquele AUE todo, fomos para a punção de líquor. E no líquor tinha também as sorologias positivas no líquor, ou seja, eu estava na fase neurológica, né? A fase terciária, vamos dizer assim, entre aspas, da doença de Lyme. Então, já tinha se passado alguns anos, eu já tinha saído da fase primária, da secundária, e eu já tinha atingido a fase terciária com invasão já de sistema nervoso central e comprometimento também de múltiplos nervos. E foi então que eu busquei o tratamento com quem me indicaram aqui na época, que tinha uma pessoa, um médico, que inclusive foi meu professor na faculdade, e eu fui atrás dele. Ele era o único que, a princípio, entendia da doença, que tratava pacientes com doença de Lyme já nessa fase tardia, na fase já crônica, porque ele tinha feito o doutorado dele na doença de Lyme crônica, com o Dr. Natalino Yoshinari, em São Paulo, né, na USP. Então, ele falou para mim, falou, olha, Lara, a gente não tem nem o que discutir aqui no seu caso, né? A gente tem você com sintomas, a gente tem que pensar, a gente vai pensar na epidemiologia, que é se você tem contato ou não com um carrapato, ou com algum animal que pode ser um hospedeiro, reservatório. Mas ele falou assim para mim, olha, independente se você teve contato ou não, você tem clínica. E eu falei, olha, doutor, eu tenho, né, uma história de contato com cachorros de dentro da minha casa, que na época o meu ex-marido levava lá pro campo, assim, aberto, como se fosse assim, uma mata aberta. Sim. Jogava as cachorras lá e as cachorras ficavam andando e voltavam cheias de carrapato. E então, quando eu contei isso para ele, ele falou, olha, pode ter sido isso, mas a gente não tem como definir, como tem uma precisão de data, de cronologia. Sim. Pode ser que você tenha sido contaminada por conta dela, ou você pode também ter a doença já há mais tempo e ela tá aí, né, andando há mais tempo do que você imagina. Eu, na época, não consegui me lembrar de mais nada, mas, assim, enfim, ele falou, somamos todos os subsídios que a gente precisa, né, os dados clínicos, a história de contato, né, com o carrapato, que potencialmente estava transmitindo, né, estava albergando a bactéria, e as sorologias todas positivas. Então, a gente fala assim, né, na medicina, né, tem cara de porco, focinho de porco, rabinho de porco, então só pode ser um porquinho, né? Então, vamos Exato. tratar. Então, a gente iniciou o tratamento, como eu já estava numa fase já, né, tardia, o que tinha comprometimento neurológico, no caso, nesse caso, o tratamento seria um tratamento intravenoso. Então, a gente fez um tratamento com antibiótico intravenoso, acabamos fazendo por 4 semanas, e ele falou assim para mim, Lara, depois que terminar o tratamento, você vai continuar tomando o antibiótico por via oral. Assim, não tem muito prazo não, tá? Olha só pra gente ter uma noção do quanto não se tinha tanto conhecimento nessa época, né? A gente tá falando de 13 anos atrás. Então ele falou assim pra mim, e isso porque ele era um especialista, tá? Ele mesmo não sabia dizer quanto tempo eu tinha que continuar tomando medicamento. Sim. Como seria o meu tratamento daqui pra frente. Então eu melhorei da parte neurológica. Então aquela questão voltou a minha força muscular, eu comecei a movimentar novamente meu braço, minha mão.
aquele borramento visual sumiu, a dor de cabeça foi, né, gradativamente foi melhorando, e alguns sintomas permaneceram de uma forma mais leve, mas permaneceram, que foram as dores articulares e o cansaço, tá? Na verdade, era a fadiga mesmo. E eu mantive, por uma orientação dele, continuei acompanhando com ele, eu mantive o antibiótico oral, e pasmem, eu continuei tomando o antibiótico oral, ele falou assim para mim, o maior tempo possível que você puder tomar, para a gente conseguir debelar aí o máximo de, né, vamos pensar assim, eliminar o máximo de bactérias que a gente puder, você continua tomando. E eu, gente, morrendo de medo, lógico, né, respeitei, fui à risca. Então eu me lembro que eu tomei a medicação oral, a doxiciclina, eu tomei por mais 1 ano e meio seguido. Então, assim, de 12 em 12 horas. Meu Deus. E, assim, quem já viveu isso sabe exatamente como é você ter que tomar um antibiótico e todos os efeitos colaterais que eles trazem, que eles, né, provocam no nosso corpo. Então, assim, perdi bastante peso, né? Fiz uma desbiose intestinal importantíssima. Tive quadros de infecção, tive uma pneumonia no meio do caminho, porque a minha imunidade não era, né, tinha afetado a minha imunidade, né? A própria bactéria, a própria infecção crônica já tinha comprometido a minha imunidade também. E aí, depois de 1 ano e meio, eu acabei suspendendo, fui até ele novamente, né? A gente conversou, ele falou, olha, Lara, vamos manter você sem tratamento e vamos observar, né? Vamos manter sem nada. A princípio, eu fiquei sem medicação e fui levando, tocando minha vida. O que acontece? Eu fiquei acompanhando os exames, fazendo as sorologias de uma forma periódica, porque ele me orientou a fazer isso, e eu fui parar num grupo de estudo, que era aqui da Universidade Federal, que era o grupo do Fernando Aguilar. Ele estava fazendo um trabalho de mestrado com pacientes com suspeitas, né, clínicas, com diagnóstico clínico de doença de Lyme, e ele coletava o sangue e encaminhava para a USP de Ribeirão, onde se fazia toda a análise. Então, fazia análise de sorologia no sangue e fazia análise também, fazia tanto por quimiluminescência, fazia Western blot e fazia também análise do DNA. E ele falou assim para mim, olha, Lara, o seu caso é daqueles casos, assim, clássicos mesmo, não tem o que discutir. Eram todas as sorologias ainda positivas, quando eu fui com ele, né, eu estava em tratamento ainda, e a PCR, não é essa PCR que a gente dosa, né, para ver, não é a proteína C reativa, é uma reação que é a reação polimerase em cadeia, que avalia o DNA do micro-organismo. E a PCR era positiva também. Então, assim, não tinha o que estava ainda ali presente, né? A bactéria estava presente. Agora, Então, para a gente ver... doutora, uma pergunta. Você tinha saído do país? Não, em nenhum momento. Gente, essa informação é preciosa, né? Porque não existe Lyme no Brasil. Então a gente está falando de uma médica que, como eu costumo dizer, gabaritou aí o que podia ser um diagnóstico, né? Ela fez, como o Dr. Carlos às vezes fala, um paciente de livro. Que Sim, o que você fala que ele vai ter que apresentar, você apresentou. Você apresentou clinicamente e no laboratório, né? Assim, não dava para duvidar. Não, é, não tem como. era no sangue, era no líquor, era PCR, era tudo positivo. Então, não tinha o que discutir. Então, assim, Exato. né, algo que a gente realmente, como você disse, gabaritei mesmo. E eu continuei acompanhando. E eu fazia ciclos. Então, assim, quando eu percebi, ele tinha falado para mim assim, Lara, quando você sentir que você está começando a ter dor novamente, dor articular, começar a ter dor de garganta, começar a ter alguns sintomas, dor de cabeça, assim, os sintomas todos juntos, você faz um ciclo. Então, eu tomava doxiciclina de uma forma, né, intermitente. Então, eu tomava doxiciclina, vamos pensar, 14, 21 dias, eu melhorava dos sintomas e suspendia o tratamento. E aí eu continuei acompanhando sorologias. As minhas sorologias, elas só foram, de fato, negativar a minha IgM, gente, em 2017. Então, assim, demorou 5 anos, né? Quase 5 anos para isso. E aí, 2018, repeti. Isso eu fazia lá com o Fernando, né? No grupo de estudo que eu entrei ali como paciente do estudo dele, né, da Sim. publicação dele, do mestrado dele. Então, eu fazia com ele o exame que era mais fiel, que ia para a USP de Ribeirão. Então, a gente tinha maior confiabilidade. E aí, ele falou para mim, olha, Lara, em 2018, ele falou, olha, as suas sorologias agora estão todas negativas. Falei,
coisa boa, que notícia, a melhor notícia que você podia me dar. Mas ele falou desse jeito: você venceu essa etapa. Aí eu já falei, puxa vida, né? Então quer dizer que eu não posso ser considerada curada. Ele falou, não. Então, assim, é complicado quando você recebe essa notícia, né, de que realmente não pode dizer que houve cura. Eu poderia ter, Quando você é médica e você entende isso, né, também. entende? E aí você se coloca, começa a se colocar mais ainda no lugar daqueles pacientes que chegam para nós todos os dias com queixas muito próximas e que percorreram, né, outros colegas e não descobrem muitas vezes o que tem. E aí o meu olhar começou a ficar um pouquinho mais atento, mais aberto, inclusive, para pacientes dentro do consultório que tinham sintomatologia parecida e que a gente fazia vários exames, né, investigações com reumatologista, neurologista, muitas vezes, um diagnóstico. E eu pedi a sorologia. Então, eu já pedi sorologia para vários pacientes. Eu já fiz diagnóstico de vários pacientes com Lyme dentro do meu consultório de endocrinologia. E aí, a princípio, antes de eu conhecer o Carlos, antes de eu começar o tratamento com o Carlos em 2023, que é quando eu tive a minha uma nova recaída, e dessa vez foi uma recaída muito intensa, que as dores elas vieram com tudo, então foi dores neuropáticas, foram dores neuropáticas, as artralgias, várias dores articulares, eu fiz uma bursite de quadril, que foi muito ruim, bom, que afetou demais o meu quadril, eu não conseguia andar direito, e aí foi quando uma amiga minha aqui de Campo Grande, que estava me acompanhando, falou para mim assim, falou do Carlos, e olha, eu acho que você deveria consultar com ele. Ela falou, ela é reumatologista, e é uma pessoa que me abraçou ali na hora, porque ela acredita na causa, ela acredita na doença. Por que eu falo acredita? Porque muitos médicos, infelizmente, não têm essa conscientização. Não. Existe ainda uma negligência por parte de muitos colegas. É mais fácil, né? Você negar, de repente, uma doença em que você não consegue fechar um diagnóstico para todo mundo, porque você tem que ter todos os critérios para fechar, do que você olhar para o paciente e simplesmente falar que nem o Carlos faz. Não, a gente vai tratar. Mas quanto tempo? Não sei. Sinceridade, né? Porque eu acho que as pessoas também querem respostas muito imediatas. Vou tomar quanto tempo? Ah, mas que absurdo, você não sabe até quanto? Não, não sei. Esse médico está sendo sincero, ele está sendo honesto. Porque seria muito mais fácil eu virar e falar, não, você vai tomar 3 semanas. Aí você entra no tratamento, não dá certo. E aí depois, mas não, mais três, mais três. Ele é muito transparente em relação a isso, né? E foi quando eu fiz contato com ele, com o Carlos, e a gente começou, então, o tratamento em abril de 2023. E nessa época eu tive que usar derivado de morfina para eu conseguir fazer minhas coisas, inclusive, né? Porque nada passava dor, nada. As dores eram, assim, intratáveis. Eu nunca tinha ficado daquele jeito. E a pergunta era, né, o porquê por que que tinha acontecido aquilo? Na verdade, a gente muitas vezes não precisa de um porquê, né? O próprio fato de você viver num ambiente que te estressa, né, Sim, fatores estressores de diversas origens, de diversas causas, já é o suficiente para, né, ser um gatilho para você poder reativar uma condição crônica, uma doença crônica. com certeza. Daí a gente pode dizer que a doença, ela se transforma também, né, Beatriz, numa doença autoimune, porque É, você passa a gente, a ter anticorpos, a produzir anticorpos que reagem com os, né, antígenos da bactéria e formam complexos de antígeno-anticorpo e depositam nas articulações, depositam no coração, afetando o coração, né? A gente tem os sintomas cardiológicos, né? Você fez, né? sim, fiz Então, miocardite. assim, fez miocardite. Então, naquela ocasião, o Carlos, ele foi quem me direcionou e eu entrei num ciclo de tratamento de 1 ano e 8 meses com ele. Então, eu fui encerrar o ciclo de antimicrobiano, de antibiótico. A gente fala antimicrobiano porque não é só antibiótico, né? Entram outras medicações também, inclusive tratamento para as co-infecções, que na época lá atrás não foi feito. Então, a gente tem que Sim, lembrar que não é só a borrélia, o carrapato também pode transmitir em conjunto outros agentes, outros micro-organismos, aí entra a babésia, a bartonella, micoplasma, Ehrlichia. Rickettsia, tudo vai. Então, a gente tem que lembrar disso, as co-infecções também são responsáveis por cronificar, né, e também, muitas vezes, levar a quadros neurológicos que são de difícil controle. O Carlos Sim, teve esse olhar muito atento, a gente fez esse tratamento. Eu entrei numa etapa do tratamento em fevereiro do ano passado,
que eu tinha melhorado, depois eu caí, recaí, e ele falou assim para mim, agora só tem terapia de resgate. Quando ele falou tem terapia de resgate, eu já pensei, gente, acho que deu mal agora, né? Deu ruim. Pensei comigo, né? Só sobrou isso, né? Aí entramos na terapia de resgate. E comecei, aí realmente eu melhorei, eu fui melhorando. Só que aí o que aconteceu ano passado, né? Que aí eu vai entrar e vai encadear no tema que a gente vai falar aqui hoje. O ano passado eu acabei, né, evoluindo. Depois que eu terminei, vamos pensar assim, aquele resgate ali, né, eu estava na finalização do resgate, mais ou menos em abril, comecinho de maio, eu tive influenza. Eu tive H1N1. E eu fiquei muito mal por causa do H1N1. E depois do H1N1, é como se eu estivesse entrando, né, novamente numa recorrência da doença. E ele falou, a gente vai precisar manter a medicação por mais tempo. Só que aí eu piorei muito da fadiga. Eu comecei a ter não só fadiga, eu comecei a ter outros sintomas que me chamaram a atenção como endocrinologista. Eu comecei a ter sintomas, assim, que eu levantava, eu tinha a sensação que eu ia desmaiar. Eu media, aferia minha pressão estava sempre 8/5, 7/5, 8/4. A minha pressão não subia de jeito nenhum. E a minha frequência cardíaca também não subia, não passava de 70. Minha frequência sempre foi acima de 80. E aquilo começou a me chamar a atenção. E eu comecei a ter sintomas também que sugeriam hipoglicemia. Então eu comecei a prestar atenção. Eu tinha sintomas de palpitação, tinha uns tremores, eu suava e eu ingeria algo muito doce, por exemplo, só açúcar, e eu melhorava. E E essas manifestações não tinha nada a ver com o que você sentiu com a não, Lyme, né? Você... Uai, tem gente, relação com a Lyme. A princípio não tinha nada a ver com a Lyme, sim. tá? E foi quando eu falei, assim, eu tô caindo, tô declinando de novo, né? Aí eu passei com ele em agosto, que seria a minha próxima consulta. Olhei para ele e falei assim, a gente sempre fez por telemedicina, falei, Carlos, me ajuda pelo amor de Deus, que eu tenho a sensação, a impressão que eu tenho é que eu vou morrer. A qualquer momento eu vai parar aqui. Aí ele falou, Lara, vamos fazer todos os seus exames. Ele fez um questionário enorme, né? Todas as perguntas que ele sempre faz. Eu Sim. relatei tudo que eu sentia. E aí ele falou, vamos fazer os seus exames. Eu falei, Carlos, pede todos os meus exames. Eu, endócrino, falei assim, Carlos, pede todos os meus exames hormonais, tá bom? Por favor. Economiza não, pede Não, tudo. tá? Falou, pode deixar, vou pedir tudo. E para minha surpresa, eu fiz os exames, né, em agosto. Eu não sabia o que não estava alterado, Beatriz. Eram Você não todos. sabe, se você tivesse que dizer o que estava bom, você não sabe, né? Mas alterado tudo. Então, assim, eu tinha os meus hormônios androgênicos, por exemplo, androstenediona, que é um derivado, né, um hormônio androgênico mais fraco, que é produzido nas adrenais e nos ovários. Ele tem que estar acima de 0,3. É o mínimo do mínimo. O meu estava menor que 0,3. Quer dizer, não existia esse hormônio, né, circulando Sim. ali, não produzia mais. O meu, eu tinha uma... Ainda não estava com alteração no sangue do estrogênio, mas a minha progesterona estava baixa, tá? Eu não menstruo mais porque eu tirei o útero tem 3 anos, né? Então não tem parâmetro Uhum. de fluxo para saber a questão de mudança, né? De De ciclo? perimenopausa, de ciclo. Eu tinha alterações em um dos hormônios, que é o hormônio relacionado ao hormônio do crescimento. Eu tinha alteração dos hormônios da tireoide. E o meu cortisol era um cortisol que estava ali, a princípio parecia que estava normal, mas eu já tinha dosado antes, outras vezes meu cortisol vinha um pouco no limite. Aí eu pensei, e todas as proteínas do sangue, tudo que você pode imaginar que carrega, proteína que carrega ferro, a albumina, todas as proteínas do meu sangue, todas muito baixas. Eu não estava produzindo proteína. Alguma coisa estava muito errada. Então, assim, eu estou com deficiências hormonais múltiplas. Isso aqui só tem uma explicação, né? A minha hipófise tá, que é a glândula mestra, né? O meu circuito ali, meu eixo hipotálamo-hipófise, Tá pifando. deu um curto-circuito. E aí veio os exames e eu tinha também a testosterona baixa no sangue, né? E ele orientou, ele falou assim, olha, eu acho que você deveria começar a usar a testosterona
E eu sempre com muito receio, né, como endocrinologista, com muito receio de usar a Sim. testosterona, porque a gente sabe dos benefícios, mas também sabe dos múltiplos riscos. E Uhum. ainda sem usar estrogênio, né? Então, assim, eu fiquei um pouco receosa. E aí eu comecei a. Eu falei assim: olha, Carlos, eu vou fazer o seguinte. Eu falei para ele, né? Eu vou me testar. Aí, o que, que é o teste? Então, eu fui fazer os testes, que são as provas funcionais para avaliar melhor os hormônios, o cortisol e o hormônio do crescimento. Então, eu faço esses testes com os pacientes no laboratório. Eu falei, eu mesmo me submeter ao teste. Então, a gente provoca uma hipoglicemia na gente, para a gente poder observar a resposta do nosso cortisol e do nosso GH. Porque a hipoglicemia é um estímulo muito potente para liberar cortisol, liberar o hormônio do crescimento e eu ver de fato como que eles estão sendo produzidos. Sim. E para minha surpresa, eu não tinha produção de nenhum dos dois. Meu cortisol e meu GH simplesmente não existiam mais. Por isso eu tinha tanta crise de fadiga, hipotensão, hipoglicemia, entende? Bradicardia, Por quê? todo aquele quadro. Exatamente. Estava alterada a tireoide? Estava, o meu T4 ficava sempre mais baixo, o TSH também, mas eu não podia começar a tratar a tireoide antes de saber, de ter certeza se eu tinha alteração no cortisol. Por quê? O cortisol a gente tem que tratar primeiro. A gente nunca trata, nunca repõe o hormônio da tireoide ou qualquer outro hormônio antes de tratar o setor do cortisol, porque ele é o primordial, tá? Então, assim, eu precisava definir isso. Então, eu defini, mandei os exames para ele, falei, olha, deu ruim aqui, eu vou começar a me tratar, fazer minhas reposições, né? E eu comecei a fazer a reposição com cortisol. Então, aí a gente chegou à conclusão. Eu evoluí com um quadro de insuficiência das adrenais, uma insuficiência adrenal. Por isso, eu tinha o cortisol que não respondia, aquela androstenediona baixa, né? O outro hormônio que era o sulfato de DHA, que é a dehidroepiandrosterona, que também é relacionado às adrenais, também muito baixo. Comecei a fazer, depois que eu comecei a tomar hidrocortisona, passou mais ou menos uns 15 dias, eu comecei a fazer a reposição do setor da tireoide, do hormônio da tireoide, e eu também comecei a testosterona, pasmem, também comecei, mas eu fiquei um pouco insegura de usar até que eu visse alguma alteração no meu estrogênio. Falei, vou esperar. Porque o meu estrogênio não estava alterado naquela época por causa dos antibióticos. O que, que aconteceu? Os antibióticos, eles interferiam na minha função hepática, na metabolização do estrogênio. Então, o estradiol, ele ficava mais alto por conta do tratamento da Lyme. Então, mascarou, entendeu? Eu estava Sim, na menopausa, sim, mas a gente não conseguia ver alteração no estrogênio por causa do tratamento da Lyme. sim. E aí foi quando eu comecei, então, a fazer a reposição disso e ainda comecei a fazer a reposição do GH. Quando eu comecei a fazer a reposição de todos eles em conjunto, passou mais ou menos, vamos colocar, um mês. Não é rápido, tá? A melhora não é rápida. Mais ou menos um mês com todos eles juntos foi quando eu comecei. Eu falei, agora eu voltei a ser a pessoa que eu era antes. É como se eu tivesse ressuscitado, Sim. Da tá? fadiga, de todo aquele mal-estar. De tudo. E, inclusive, assim, eu não tive mais dor, as dores que eu tinha. Ou seja, o quadro básico da Lyme também já estava quietinho. Aqueceu, aquietou tudo. Então eu precisava tratar aquelas deficiências que vieram em decorrência da condição crônica da infecção pela Lyme, que se eu não fizesse o tratamento, né, eu não iria melhorar, aquela fadiga ia persistir. E eu cheguei a até conversar com ele, a discutir com o Carlos se aquela fadiga, essa fadiga que muitos pacientes apresentam, né, numa fase mais tardia, que você trata, você faz suplementações, dá os antimicrobianos e muitas vezes ela não melhora, se essa fadiga poderia estar relacionada às questões hormonais. Hormonais. Então, E aí, doutora, foi uma hipótese para ele. isso aí é a dúvida de milhões, assim, de todos nós. A Silvana até colocou aí que ela se identificou. Inclusive, Silvana, eu acho que você devia colar na doutora, porque vocês duas são de Campo Grande, tá? Vocês Eu deviam quero, começar. eu quero mandar um beijo para a Pamela, que eu vi que ela mandou uma mensagem aqui. Pamela, Muito linda você. querida, Pamela, muito A querida. Então, Pamela é. vocês têm que se juntar aí no combo nutricionista, todo mundo se cuidando, todo mundo que entende de Lyme. Então, doutora, com isso que você falou, eu acho que a gente entra no. Assim, então, a Lyme.
A doença de Lyme crônica, ela influencia diretamente nos hormônios? Ou assim, não, Bia, são os tratamentos, é o excesso de antibiótico, é o estresse da doença em si. A doença de Lyme, ela vai, né, assim, influenciar diretamente? Nós não temos ainda evidências científicas suficientes para suportar essa hipótese. Sim, Se a gente for pensar do ponto de vista de estudos, né, estudos clínicos, nos trazem sim, essa informação, essa evidência. Mas do ponto de vista de observacional, ou seja, de eu me coloquei como exemplo outras pacientes que também evoluem, e eu vejo muito isso no consultório, pacientes que muitas vezes fazem um quadro de insuficiência adrenal, eu investigo para ver se tem Lyme também. Então, o que acontece? Doenças crônicas, né, infecções crônicas, e aí a Lyme entra como uma delas, você tem uma inflamação crônica de baixo grau, que é sistêmica. E sim. se você tem alterações sistêmicas, como, por exemplo, coração, que pode afetar coração, sistema articular, sistema neurológico, se afetou a parte neurológica, a pergunta que eu me faço, o porquê não afetaria A também, não parte romperia a barreira, hormonal. não afetaria também o sistema hipotálamo hipófise, glândulas-alvo. Sim, com certeza. Então, assim, as citocinas envolvidas no processo inflamatório e as neurotoxinas também produzidas pela borrélia e pelos outros agentes, né, pelas co-infecções que a gente fala, elas podem sim, né, atravessar a barreira via circulação e sim chegar no sistema hipotálamo hipófise, começar a afetar e faz o que a gente chama de um quadro de hipofisite, uma inflamação da hipófise. Então, não necessariamente está vinculado ao tratamento da Lyme, aos antimicrobianos que os pacientes precisam tomar, ou ao estresse somente que o paciente passa. Então, a gente tem que ter um olhar atento do ponto de vista hormonal, do ponto de vista endócrino, porque a gente pode ter um comprometimento, né, de vários setores hormonais. Às vezes o paciente não faz um comprometimento hipofisário, mas faz um comprometimento somente do eixo a mulher só do eixo dos hormônios sexuais, Sim. ou somente do setor da tireoide. Faz uma inflamação dessa tireoide. Até que ponto que o tratamento também que provoca uma alteração, uma inflamação ali da mucosa do trato gastrointestinal, promove um desequilíbrio da microbiota. A gente faz aí uma síndrome, né, de permeabilidade que a gente fala, e isso também passa a ser um estímulo para alterar a função dos hormônios da tireoide. Então a gente precisa ter esse olhar atento, sabe, Beatriz? É Sim. ampliar E, o leque sabe, para enxergar além, não enxergar só na frente, enxergar num leque de 180 graus, uma visão de 180 graus. de O tudo que está paciente está na minha acontecendo. frente, né? Ele, ele tá ali com aquelas queixas. Eu sei que ele já tem o diagnóstico, ou até mesmo não tem o diagnóstico. A mulher chegou com queixas de alterações menstruais. Uma mulher jovem na casa dos 30 e poucos anos. E ela começou a se queixar de uma TPM muito exacerbada. Ou ela começou a ter mudança no padrão menstrual, irregularidade menstrual. A gente tem que olhar para essa produção ovariana. Como é que está esse estrogênio dessa mulher, a progesterona dessa paciente? Está afetando os ovários ou está afetando aqui a hipófise a partir de alterações do eixo hipotálamo-hipófise? Eu tenho o sistema ali que controla os ovários, né? As gonadotrofinas passam a ser também afetadas, a produção passa a ser comprometida e passa a produzir, né, menos hormônio também dentro do ovário. Agora, doutora, a gente quando está fazendo o tratamento, né? Eu entro até numa outra pergunta. Eu achei muito interessante o seu relato que você começou a se perceber e você falou, peraí, tá, tudo bem, eu tenho Lyme. Todas as vezes que eu tive uma recidiva da doença, apresentou 4XYZ. Isso que está acontecendo agora é novidade para mim, né? Tudo bem, você é médica, você tem essa percepção pera lá, isso aqui, e conseguir puxar coisas e perceber. Agora, é válido de repente você, a mulher que está ouvindo isso aqui, está falando, ixi, meu Deus do céu, essa fadiga, olha isso, a minha libido, ela está percebendo todas essas coisas, ela está se vendo em você.
é válido que faça, né? Óbvio, depois de todos os exames, depois de constatado, que façam uma reposição hormonal, um acompanhamento simultaneamente com o tratamento da doença de Lyme, de maneira que isso possa trazer até uma resposta talvez mais rápida, porque uma coisa que as pacientes falam muito, isso é muito, né? Gente, nem tudo é Lyme, né? E eu acho que é por isso que a gente está fazendo essa live. A gente, mulheres que têm Lyme e que não têm Lyme, entram na menopausa. Então, é, eu acho sensacional essa sua colocação de, poxa, se bagunça todos os sistemas, por que não vai bagunçar a hipófise? Por que não? E isso é uma coisa que eu falava com o Dr. Carlos, e o Dr. Carlos ele sempre pontua que a Lyme, ela tende a potencializar aquilo que talvez você já tivesse uma predisposição ou algum desequilíbrio. Por exemplo, o único problema na vida que eu já tive foi menstrual. Eu menstruei muito cedo, que momento de intimidade, né, gente? Mas é isso mesmo. Eu menstruei muito cedo e desde que eu me entendo por gente, cólicas descomunais. Passar mal, desmaiar, passar vergonha, ficar usando noturno durante o dia, ainda assim você sujar a roupa. Uma anemia, gente, que era assim, o médico olhava pra mim e falava, Bim, quando você menstruar, você vai ser anêmica. Ponto, fim, é isso. Não tem reposição que dê conta do seu fluxo menstrual. Por isso comecei a usar anticoncepcional muito cedo, para interromper o fluxo, etc, tal, tal, tal. E sempre nesse quadro de muita cólica, de muita dor, sempre foi uma questão para mim. Porém, eu nunca tive TPM, de mudar de humor, de ficar sensível. Eu sempre falei, minha TPM, ela era toda física. Minha coluna começava a queimar, minha perna da noite para o dia pesava 80 toneladas, pronto, isso era minha TPM. Agora, ficar mais sensível, mais irritada, isso não acontecia. Corta para Beatriz, em 2022, tendo recaída. O meu fluxo sempre foi forte de 5 a 7 dias. De repente, eu tô lá 8, 9 dias. De repente, e assim, durante o meu tratamento, eu cheguei no limite de menstruar 15 dias, parar 15 e menstruar 15 dias. Em níveis assim, que eu falava pro doutor Carlos, eu vou morrer. Aí, doutor Carlos, a gente vai fazer ferro venoso. E aí ele fez cartinha bonitinha pro meu médico, pro meu ginecologista, paciente, sugerindo que a gente pensasse em algo para suspender a minha menstruação. Porque existiu uma perda de sangue tão grande que já tudo aquilo que eu já estava ficando muito prostrada por conta da Lyme juntou com uma anemia muito forte, então tudo foi potencializado. E Uhum. aí eu tive essa bagunça toda, de repente estava menstruando 15 dias. À medida que eu fui melhorando da Lyme, essa menstruação foi ficando mais normal, por assim dizer. Porém, um quadro de cólica eterno, muito forte, muito presente, muito incapacitante. E vários médicos diziam que eu tinha endometriose, mas quando a gente ia fazer todos os exames que eu podia fazer, o máximo que a gente conseguiu foi ver um espessamento no endométrio, a gente não conseguia falar, o foco tá aqui. E quer dizer, Uhum. era uma questão que potencializou em mim isso, esse quadro menstrual. Outras questões, graças a Deus eu realmente não tinha outros problemas de saúde e tudo, isso não aconteceu. Mas aí eu percebo no meu padrão menstrual essa alteração. E na época, doutora, é tanta coisa acontecendo que você nem se toca. Só que aí quando eu realmente entrei em remissão e você começa a perceber, eu tô com uma fadiga, eu sempre tive sono noturno por causa da doença ativa. Eu falei, mas esse suor, esse calor, isso aqui não é Lyme, não, gente. Isso tem tá alguma coisa errada comigo, isso aqui não é a Lyme, né? E aí, enfim, é a hora que eu vou te procurar. Mas a gente pode falar isso, assim, que seria benéfico para a paciente se percebendo nesse quadro, talvez fazer os dois simultaneamente, ter este olhar de que Uhum. as questões hormonais elas vão impactar de alguma maneira de como você responde, inclusive, ao tratamento? Na verdade, assim, os hormônios impactam, né, na resposta que você tem em relação à questão do tratamento da Lyme, e a Lyme impacta nos hormônios. Então, assim, é uma via de mão dupla. É, seria muito bom se a gente conseguisse fazer, por exemplo, um tratamento
da mulher que está entrando nesse quadro, então, de falência ovariana, né, prematura, né, antes dos 40, decorrente aí da própria infecção crônica, né, da Lyme. Seria muito interessante a gente, né, porque a gente sabe que os sintomas, eles vêm muito mais exacerbados, né, então é mais difícil até de controlar os sintomas da mulher que está na transição menopausal, que já teve a sua menopausa. Os sintomas, eles são mais exacerbados na paciente que tem doença de Lyme. Porém, a gente tem que tomar um certo cuidado, por quê? Porque se eu entro com os hormônios em conjunto, né, paralelamente ao tratamento da doença de Lyme, no caso, os antimicrobianos, todo mundo vai ter metabolização hepática, a princípio, vários deles. Sim. Então, eu posso ter um prejuízo e não ter a mesma resposta com relação à terapia hormonal. Então, Que você teria se não eu teria tivesse essa sobrecarga. o primeiro tratamento com os antimicrobianos e depois eu vejo como ficaram os meus hormônios para fazer a reposição já sem a terapia com os antibióticos, entende? Sim. Porque Que foi o que aconteceu comigo. E eu falo muito para os pacientes, gente, a gente primeiro bota a máscara na gente, depois no outro. Eu acho que no caos, na dor e tudo, quem tem dor tem pressa. Então eu tentei controlar a doença e depois eu falei, tá, pera, agora eu consigo lidar com o fato de que minha menstruação ficou estranha, né? E aí eu corto para essa menstruação de 15 em 15 dias, para uma menstruação que volta 7 dias, para uma menstruação que fica estranha, para de repente ficar 5 meses sem menstruar. E eu falei, uai, gente, como assim? a gente tem Uai, sintomas, né? E tendo sintomas. e tendo sintomas, eu falo, ai, gente, e calorão, e esquecendo, e toda aquela coisa assim. E é quando eu vou atrás, né, da doutora Lara, e ela me pede os exames, e como eu vinha, por conta de ser paciente de Lyme, você tomar todos os remédios, eu tinha exame de sangue recente para mostrar que os meus hormônios estavam normais da última vez que eu fiz. E Sim, aí, quando ela me pede, né, que eu começo a fazer os exames, não tinha mais nada normal. Umas taxas assim que, oxe, que justificariam, né, todo o meu desconforto, todo aquele mal-estar que eu estava sentindo, mas que realmente cedo, né? Eu tenho 39 anos e tudo, então tem que ficar esse alerta, né? Eu acho que para mulher paciente de Lyme. é necessário que a gente traga esse alerta, que, assim, eu vi que tem alguns depoimentos aqui, né, mulheres que, tem gente que falou que tem uma TPM insuportável, então, realmente, a TPM, ela pode ficar mais exacerbada por conta da própria infecção, por conta da própria Lyme. Então, aí, nesse caso, quem está perdendo, quem faz anemia, né, tem uma queda muito importante aí, né, das alterações aí do metabolismo do ferro, índice de Sim, saturação de cai, até mesmo a ferritina, né, a reserva de ferro caindo, a gente tratar isso de uma forma mais enfática. Então, muitas vezes a gente vai ter que realmente partir para uma reposição de ferro endovenoso, que é o até que porque a absorção aconteceu comigo. desse ferro via oral vai ser mais lenta, vai demorar mais tempo para a gente conseguir, né, suprir os estoques de ferro. Vai estar brigando muitas vezes com os remédios orais que está tomando ali para tratar a Lyme. Então, muitas vezes a gente vai ter que lançar mão de reposições endovenosas. E, assim, num segundo momento em que você tratou e teve o controle da doença em si, aí verificar como estão os níveis, como que está a clínica dessa paciente, como que estão os sintomas, se persistem os sintomas, né, de alterações do fluxo menstrual, irregularidade menstrual, alterações que você dosa no sangue, você vê alterações hormonais, a gente tem que considerar, assim, começar a tratar essa paciente, começar a fazer a reposição nessa paciente. Porque precipita essa menopausa, né, entre aspas, aí, precoce, né, porque na verdade pode estar afetando pela hipófise, né, então vem Sim. de cima para baixo, muitas vezes, tá? E aí a gente tem que acabar fazendo a reposição. E a mulher vai se beneficiar dessa reposição, né? Então a gente sabe que o estrogênio ele também tem uma ação aí anti-inflamatória, uma ação também antioxidante, uma ação também imunomoduladora. Então, nós temos que lembrar dos benefícios do estrogênio na vida da mulher. Quando a gente Sim. vê que tem sintomas e tem queda dos níveis, né, já consideráveis no sangue. Quando você vê, está acompanhando e vê que na curva ele está em queda. Então, a gente tem que observar, tem que estar atento a isso.
A Pamela, ela colocou aqui, né? O fluxo dela é extremamente intenso e a menstruação é uma loucura. Ferro lá embaixo, as dores de cabeça voltaram. Que é, eu abri a caixinha de pergunta hoje e várias pacientes relatando que a cólica delas, né? Enfim, num quadro de doença de Lyme ativa, fazendo o tratamento, o período menstrual se tornou muito mais sofrido, as cólicas muito mais intensas. Nesse caso, suspender a menstruação, eu sei que cada caso deve ser analisado individualmente, mas são coisas que estão fazendo sobrecarga? Depende da via que você vai utilizar. Então, se você, por exemplo, a gente pode sugerir para essa paciente para colocar, por exemplo, um DIU hormonal, que não vai ter Entendi. interferência, porque a absorção dele, ele é o quê? Tem uma absorção sistêmica, mas é uma absorção muito mais programada, né? E mais e menor ao longo do dia, ao longo das 24 horas, e que pode auxiliar essa paciente na diminuição, pelo menos, do fluxo. Às vezes não vai cessar tudo, mas vai diminuir o fluxo menstrual. Sim. Então O que depende já. muito da via. Exato. E que eu acho que muitas pessoas não se ligam, né? Porque a mulher, ela toma um anticoncepcional, muitas mulheres tomam um anticoncepcional. Então, a gente toma um anticoncepcional, faz o tratamento, etc. A gente começa a entrar a medicação e, de repente, não sabe porque o fígado, o rim, alguma coisa está reclamando. E a gente acha que é um negócio muito simples, às vezes não é tão simples, né? Por isso que eu falo, gente, a live é uma oportunidade de vocês conhecerem a profissional, verem como eu estou vendo e vi que sabe, que domina o assunto e poder discutir o seu caso individualmente, porque cada uma, né, a gente fala da perimenopausa, da menopausa, de coisas comuns, calorão, etc e tal, mas existem coisas que, sei lá, a minha queixa maior pode ser a insônia. A queixa maior de outra pessoa pode ser a libido que não existe mais, a da outra. Então, não dá pra gente querer fazer assim, vamos fazer agora toda mais. Mesma coisa pra todo mundo, né? Um tratamento geral, assim, né? Um tratamento receita de bolo não tem, tá? É E individualizar tratamento. desse ponto de vista hormonal, a Lyme, na sua experiência, na sua visão, né? A gente sabe que isso tudo é muito embrionário, é muito de observação. A gente não tem a pesquisa para falar para a gente, né? Como a gente discutiu aqui no início sobre essa alteração. Mas existe uma dificuldade da mulher, do ponto de vista hormonal, de todo esse sistema. A doença de Lyme ela vai impactar de alguma maneira no metabolismo dessa mulher, para engordar, para emagrecer, para ter respostas, para bagunçar mesmo hormonalmente. Que ela, ai, parei, eu sempre fazia uma dietinha, dava tudo certo. Fechava a boca, o corpo respondia. E não, eu sentia que eu dava engordadinha, eu fazia umas 4 corridinhas na rua, já já a calça fechava. Agora não é assim. Isso de ter uma resistência, de ter uma dificuldade, e que horas que a mulher deve se atentar que essa dificuldade pode não ter nada a ver com a Lyme. Pode ser um quadro realmente hormonal, uma menopausa precoce, uma perimenopausa. Olha, assim, a forma mais, vamos pensar assim, a forma mais recomendada para a gente poder definir isso, eu não posso te dizer o seguinte, a Lyme tem correlação com o ganho de peso em si. Isso eu não tenho como afirmar. Sim, Ela é responsável, que a gente sabe que a gente tem um quadro de uma inflamação que gera uma cascata de citocinas na corrente sanguínea, né, dos órgãos em geral, e até que ponto que isso pode afetar a questão também, né, do controle de apetite, do controle de fome, fazer com que essa paciente comece a mudar o comportamento em relação à comida e comece a ter uma mudança de peso por conta disso. A gente tem que lembrar que a doença de Lyme também pode cursar com quadros de ansiedade, que leva essa paciente também, muitas vezes, a comportamentos até compulsivos em relação ao sim, alimento. exato. Então, a gente tem que olhar essa paciente de uma forma muito personalizada, entender o que está acontecendo com ela. É ansiedade, é um quadro depressivo, que está fazendo ela comer mais do que deveria, e aí levando a esse ganho de peso, olhar para essa questão, né, da fome, da saciedade, e olhar juntamente também as questões hormonais, porque se a gente pode ter alterações
nos hormônios sexuais, o que a gente fala aí no caso da mulher, os hormônios ovarianos, da mesma forma como eu falei antes, a gente também pode ter alteração do eixo da tireoide. E aí a gente pode ter alterações também que podem impactar o metabolismo como um todo por conta do hipotireoidismo. E aí, se a gente também não olhar para ele, a gente também perde a chance de tratar uma condição hormonal que pode estar subjacente e pode Sim. contribuir para essa questão do ganho de peso. Não todo o ganho de peso, mas uma parte dele. Ou talvez uma dificuldade de perder, né? Enfim, Torna, existe um. torna o processo um pouco mais lento, né? Você começa a querer fazer atividade física, você começa a mudar a tua alimentação, mudar os teus hábitos, e você não vê resposta. Então você tem que estar atento. Será que tem uma alteração aí do eixo da tireoide? Está fazendo isso com esse paciente? É uma ansiedade? Gente, É uma exato. mudança na questão neuroquímica cerebral também dessa paciente, que pode estar sendo precipitada também pela doença de Lyme. Então, assim, são todas, são todos pontos de interrogação. A gente não consegue dar pontos finais e fechar, dizer é isso, entende? São todos pontos de interrogação em que a gente precisa avaliar caso a caso. Sim. Aí, só que daí eu vou dar meu depoimento, tá, gente? Porque também, né, eu falei que hoje ela é minha endocrinologista, mas eu coloquei aí na chamada que a gente encontrou uma endocrinologista para chamar de nossa. Quando eu cheguei com a doutora Lara, eu tava. Quem acompanha aí nas redes sociais, desde que eu realmente comecei, a remissão começou a chegar ali, eu lembro que eu sempre odiei tomar remédio, tá, gente? Vocês imaginam o que que foi o tratamento pra mim? Tanto de comprimido que a gente toma. Eu falava, doutor Carlos, não aguento mais, doutor Carlos, pelo amor de Deus, se você me passar mais um comprimido, eu não dou conta, não. E aí, entramos em remissão, eu falei pra ele, quando realmente acabou toda a imunomodulação, que eu já não tava tomando mais nada, eu falei, tá, e o que que eu faço? Né? Pra dar... Inclusive, alguém perguntou, dá pra fazer alguma coisa pra fortalecer o sistema imunológico? Aí o doutor Carlos, você vai comer direito, comer bem e fazer atividade física. Seu tratamento, a partir de agora que você está em remissão, é isso. É o tripé do doutor Carlos que ele sempre fala. Você vai cuidar da sua alimentação, você vai cuidar da sua atividade física e você vai cuidar do seu mental, da sua saúde mental. Muito que bonita, estou fazendo isso desde maio do ano passado, de maneira. Em junho faz um ano que eu estou na academia, faço musculação de 5 a 6 vezes por semana. E tudo indo lindamente bem, como uma pessoa que está levando a sério o processo, comendo direito, perdendo peso, tudo acontecendo. Ih, tu, pá, chega uma hora nada mudou, porque eu me percebo muito assim. Na verdade, eu tava tentando até comer menos. Eu falei, gente, eu tô emagrecendo. Uai. Aí aumentava um pouquinho o cardio, eu só ficava exausto. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. E nunca, eu sempre fui uma gorda que enganou muito, porque eu nunca fui acumular gordura na barriga. Mas daqui a pouco você começa, eu tô com uma pochetinha que não existe aqui. Não, gente. E eu comecei a juntar tudo isso e foi quando eu cheguei para a doutora Lara. A gente fez todos os meus exames. Estou falando aqui, gente, então eu estou falando pode, né? Porque tem gente que fica, não pode falar de paciente. Eu sou a paciente, estou falando de mim. Pode Então falar. eu tava realmente quando a doutora viu os meus exames, ela falou, mas também, né? Você queria estar como? Eu falei, tá ruim assim? Eu falei, não, mas vai melhorar. E aí, doutora? 2 meses que eu tô, né? Como você falou, no mínimo aí 3 meses pra gente começar, eu brinco, a alinhar os chakras e a gente. Mas já comecei a emagrecer de novo. E eu não posso, assim, eu não diminuí a ingesta calórica, não, não é isso. Mas eu começou a ser proporcional novamente o ganho ou a perda de peso com o que eu estava fazendo, que não estava sendo proporcional, né? Então, muitas mulheres mandaram mensagem hoje falando: Meu Deus, o que que eu faço? Será que a gente engorda por conta da doença de Lyme? Como é que eu vou saber que é a Lyme, que não é uma questão hormonal? Com bons médicos, é assim que você vai saber. A gente precisa, na verdade, aliar, né? Esse, eu acho que é o olhar atento com a técnica, com o estudo, com o conhecimento, para que a gente possa
dar o suporte, todo o apoio, né, emocional, mental que o paciente precisa e dizer, olha, eu tô aqui, entende? Eu também sou paciente, eu também já estive, estou no seu, também me coloco no seu lugar. Sim. E se torna algo até mais acessível, né, para mim, para eu me colocar no lugar das minhas pacientes, dos meus pacientes, sendo também uma paciente com uma doença crônica. Mas eu acho que é muito importante também, sabe, Beatriz, quando a gente fala de um contexto de uma doença crônica, como a Lyme, né, que realmente pode ser bastante debilitante, a gente entender que é que nem o Carlos fala, a saúde mental ela é mandatória. Então a gente precisa estar atento sempre aos nossos pensamentos, às nossas emoções e a gente também buscar a ajuda de profissionais da saúde mental para que a gente possa se fortalecer nesse sentido. Porque faz toda a Sim. diferença também no resultado final do tratamento. E não só para doença crônica, né, doutora? Eu acho que você, como endocrinologista, especialista aí na saúde da mulher 40 a mais, eu até compartilhei algumas coisas com você, eu leio muito sobre isso. A perimenopausa e a menopausa, gente, ela gera um impacto emocional. A gente já sabe do hormonal, emocional muito grande. Tem um estudo recente que mostrou que mulheres na menopausa, elas têm algum tipo de tendência para transtornos psiquiátricos, existe uma chance aumentada da manifestação do primeiro episódio de um transtorno bipolar, de um quadro de ansiedade generalizada, provocado por essa bagunça hormonal que está acontecendo no corpo da mulher. Ou seja, a gente não precisa nem dar Lyme para essa bagunça acontecer. Mas quando a gente já está vendo a casa bagunçada, porque eu. Como, né? Se somos dois, aí a gente já imagina como é que vira, né? Assim, realmente o caos, né? É um caos. Transforma no Exato. caos, um cenário caótico. E a gente precisa colocar em ordem, a gente precisa saber como que a gente vai colocar em ordem. O que a gente vai cuidar primeiro? Sim, Para a gente também não sobrecarregar, né? Os nossos órgãos, principalmente o nosso fígado. Porque o paciente de Lyme, ele também tem uma certa sensibilidade mais vamos dizer assim, mais exacerbada ali do ponto de vista da metabolização hepática. sim. Então, é paciente que não tolera tanto, né? Porque se você for parar para pensar, a bactéria também anda pelo fígado, né? Ela não vai andar só por locais específicos, né? Ela tem um Sim, trajeto que ela faz que é via circulação e passa também ali, lógico, pelo fígado. Então, até que ponto que a gente também não tem um processo inflamatório ali nesse fígado que faz com que o fígado fique mais sensível a muitas vezes é um tratamento que uma pessoa tomaria tranquilamente e a pessoa com Lyme, né, tem mais reação, tem mais efeito colateral por conta sim. disso. E aí, por isso que é importante a gente ter, assim, né? Eu acho que o paciente de Lyme, ele precisa desse olhar, né? Eu fiquei muito feliz, uma coisa que eu tenho comentado muito com o Dr. Carlos. Há 3 anos atrás eu só teria o Dr. Carlos para fazer live. E para poder explicar pra gente o que que é a doença, para poder tirar as nossas dúvidas, né? E esse ano eu tô tendo profissionais maravilhosos que podem falar do ponto de vista dele, porque o Dr. Carlos, eu sempre brinco com os pacientes, né? O pessoal, tô sentindo isso, isso, isso. O pessoal fala muito no grupo. Eu falei, já perguntou pro Dr. Carlos? Porque eu achei muito legal o seu relato no início, você falando para ele assim, Carlos, pelo amor de Deus, pede todos os meus exames, né? A Lara, como nós ficamos. Então, assim, e você confiando que ele falou, não, então acho que você vai precisar de uma testosterona, porque o médico ele também é paciente em algum momento, né? Exato. Você experimentou isso, e às vezes eu acho que o pessoal fica meio sem graça de falar pro doutor Carlos de tudo, né? E eu brincava assim, eu falava pro doutor Carlos, coisa que eu falo, Jesus amado, eu mandava mensagem já falando, já pede desculpas para sua esposa pelo que eu estou escrevendo. Porque eu falava, se um dia o celular do doutor Carlos for roubado, meu pai eterno, eu pago o que for para ter esse telefone de volta, por conta das mensagens e das fotos que eu já tive que mandar. Pelo amor de Deus, não me rouba nunca esse celular, não me perde nunca esse telefone. Perguntando o que que é isso, né? Então, hoje ele poder ter mais braços, e principalmente eu percebo pelos grupos, pelos relatos, pelas pessoas que conversam comigo, há uma incidência muito maior da doença de Lyme em mulheres.
né? E infelizmente um diagnóstico tardio. A incidência ela é maior, parece, tá? Que está ligado à questão do estrogênio. A gente não tem certeza, mas parece, né? Tem aí corrente. Aqui no Brasil a gente não tem nada, na verdade, que Exato. traga essas informações pra gente. São todas as informações, né, de fora, né? Relatos observacionais de fora, de Uhum. experiências de colegas médicos que tratam Lyme lá fora. Então, parece que tem alguma ligação com vamos dizer assim, o estrogênio como se fosse um atrativo para esse carrapato. Um ambiente fértil para ele É um ficar feliz ambiente. ali. Então, assim, tanto é que tem, né, uma pesquisa aí de suecos, pesquisadores suecos, que eles observaram que as mulheres elas têm uma maior predisposição para serem picadas por carrapatos do que os homens. E que mulheres com mais de 40 anos, elas têm 48% mais chances de serem picadas do que os homens da mesma idade. E as mulheres com menos de 40 anos, ou seja, que ainda tem a sua produção de estrogênio, teoricamente, ainda dentro do normal, essa chance em relação aos homens da mesma idade, ela duplica, ela vai para 96%, quase Meu 100%. Deus, Jesus amado, já não basta dor do parto, já não basta cólica, já não Então, basta, a gente ainda tem, a gente ainda tem esse fator a gente ainda é aí, imã de carrapato, gente. como se fosse um imãzinho, né? Então, a gente tem mais suscetibilidade, né? É mais suscetível à picada, mas a gente tem que lembrar que o homem, né, assim, no contexto geral, assim, de ir para um lugar aberto, um campo aberto, bravar, né, mata, tudo isso, e ter mais contato com esse tipo com carrapato ali, ele tem mais chance, né, de contato nesse sentido. Mas a gente tem Sim, que lembrar que o carrapato não é só o carrapato que está ali, né, na selva, exato. na É o que vem junto também. então, a gente tem hoje a doença também sendo transmitida por carrapatos que muitas vezes estão em hospedeiros próximos de nós. Né? O próprio Sim, cachorro, o cachorro doméstico também pode transmitir. exato. Né? Não, Gato com hospedeiro. Então, assim, os parques que muitas famílias vão e tem aves, né? Aves capivara. transportam, aves migram para vários lugares e levam os carrapatos junto com Sim, elas. exato. Né? Então, mas doutora, e aí eu acho que fica assim, o desafio, por quê? Né? Eu realmente já li bastante isso, essa que você está colocando do estrogênio é uma novidade, é um ponto que a gente tem que ficar de alerta, acompanhar, ver o que que tem. Mas eu percebo, de todos esses anos que eu falo de doença de Lyme, desde quando eu recebi meu diagnóstico, uma incidência maior nas mulheres, uma cronificação maior nas mulheres, e eu acho que a mulher 40 a mais, ela já tem que colocar também no radar dela, se ela é paciente de Lyme, todas essas questões hormonais. Porque eu acho que tem um lado bom e o lado ruim. Eu acho que o lado ruim é que você bota mais uma coisa. Mas o lado bom, gente, é que é normal, né? É normal no sentido de toda mulher vai menopausar, toda mulher vai passar por isso. E às vezes a gente está passando por um sofrimento muito intenso, que a gente está querendo colocar tudo na conta da Line, e não é. Às vezes tem uma paciente que está aqui vendo a gente e fala, putz, mas eu não sinto mais nada. Aquela dor articular, você se identificou super com a história da doutora Lara, porque você, nossa, tive tudo isso na minha gravidez, tive tudo isso. Aí, de repente, você está aqui, você jura de pé junto que você não está em remissão, porque você tem uma fadiga que não se resolve, e você está em remissão. Você, na verdade, tinha os seus hormônios tudo bagunçado, e na hora que arrumar, essa fadiga vai embora. E você está achando que é a Lyme ativa, Sim. né? Então, eu acho que isso tem que ficar muito importante, muito frisado para nós mulheres, assim, principalmente as 40 a mais. Não estamos ficando mais novas. Não estamos, mas a gente pode vamos dizer assim, a gente pode buscar recursos de Sim, para que a gente consiga o quê? A gente consiga otimizar os nossos parâmetros de saúde, né? A nossa saúde orgânica, a nossa saúde mental, e a gente conseguir viver melhor, apesar da Lyme e apesar das consequências advindas da Lyme. sim, com Né? certeza. Que bom que a gente tem recursos hoje, né? Mais modernos, reposição hormonal, né? Na transição menopausal, na própria menopausa, de forma mais fisiológica, certo?
A gente tem aí condições de fazer diagnósticos de insuficiência adrenal, por exemplo, fazer um diagnóstico correto e começar a fazer a reposição, né, da hidrocortisona para melhorar muitas vezes os sintomas da insuficiência adrenal, fadiga, hipotensão, hipoglicemia, náusea, vômito, diarreia, dor abdominal, baixa energia, tudo isso também é sintoma de quê? De insuficiência adrenal, mas que pode afetar tanto mulher quanto homem. Sim, Tá? Mas o que a gente observa é que as mulheres elas têm uma tendência a ser mais comprometidas do que os homens. com Tem uma certeza. pergunta aqui que eu achei interessante que me fizeram. Olha só, doutora, seus filhos nasceram com Lyme? Uma ótima pergunta. Então, assim, gente, meu maior medo quando eu descobri que eu tinha a doença de Lyme, a gente fez o diagnóstico, era de que alguns dos meus meninos pudessem ter sido contaminados, né, via É, placenta, transfusão placentária. Eu testei os meus meninos e eu acompanho eles, né, clinicamente também. E o teste deles, a sorologia deles, as que a gente fez, tudo deu negativo. E eles não têm clínica, nunca tiveram sintomas. Ainda bem, graças a Deus. Graças a graças a Deus. Deus. Porque senão, eu juro que se eu tivesse que lidar comigo e mais um filho com Lyme, eu não sei se eu daria conta. Eu acho que eu ia ter que parar minha vida. É, isso, isso é uma e eu acho que isso é uma angústia assim. Tem muitas pacientes de Lyme que começam a observar algum tipo de clínica, né, nos filhos. E eu sempre falo para todas elas assim, gente, não existe só Lyme. Calma, não desespera. Não dá uma sentença logo para o seu filho. Mas se você desconfia, faça o exame. Sim, Leve ao Dr. Carlos ou um médico de sua confiança que vai olhar atentamente, vai ouvir as suas queixas, porque quanto antes você agir, melhor, né? A gente fala para que outras pessoas não passem pelo que a gente passou, né? Assim, como você falou, o trazer, trazer para conhecimento. Isso. seu primeiro tratamento não teve essa história das co-infecções. Não. Então, Nem um momento de muitos anos não teve. Ninguém cogitou, ninguém falou sobre isso. Inclusive, assim, é algo até que eu conversei muito isso com o Carlos, mas eu também, lendo o livro dele, né, também consegui me aprofundar em relação à questão das co-infecções. E, infelizmente, muitos não pensam nisso. e que você descreveu um quadro de Bartonella todinho, porque a questão da visão, porque eu tive, né? Eu falei, eu tô ficando cega, gente, as coisas estão ficando preta e branca do lado do olho. Enxergava do lado esquerdo, era um borrão que Eu, formou. eu também, lado esquerdo. Eu falei, tá ficando borrado. Eu falei, começou com música volante, aí de repente eu falava, gente, eu tô enxergando preto e branco. Eu sou míope, mas eu sou míope operada. E do Neida, eu comecei a falar, ai, gente, não tô enxergando nada, não tô conseguindo focar. E começar a ter a necessidade do óculos de novo e tal, e o doutor Carlos ali, atento, né? A Pamela está perguntando, a doutora falou sobre os exames que ela fez, e todos positivos. Nos dias de hoje, quais seriam os exames mais confiáveis e específicos? Eu acho que essa é uma pergunta de R$ 1 milhão, né, Beatriz? Ou principalmente o confiável. Muito confiável. Mas assim, a gente vai ter que sempre analisar o conjunto, né, Pamela? Os sintomas. Você tem uma sorologia que você faz que deu positiva. Você faz, por exemplo, um rastreamento, faz, por exemplo, um ELISA, uma Sim. quimiluminescência, que vem com uma IgM positiva, um IgG positivo, ou às vezes só IgG positivo, né? Que já saiu da fase aguda, né? Não tem mais IgM ali. E você faz um teste de confirmação. A gente sempre vai pedir um teste de confirmação através do Western blot. Aí vem o problema do Western blot. Por quê? Porque é o que eu já conversei, inclusive, até com o Carlos. Porque existem aí, se a gente for analisar aí pelo Centro de Controle de Doenças, né, lá nos Estados Unidos, você teria que ter as bandas específicas do Western blot para você poder diagnosticar, Dizer fechar que é. diagnóstico, tá? Mas se você for conversar com o Carlos, se você for ler outras literaturas, uma única banda, dependendo da banda, você já pode fechar o diagnóstico sorológico. Exato, exato. Não precisa de 5 bandas, como eles falam. Eu já vi gente falando em aula, são cinco Cinco bandas. bandas, já ouvi. Quando eu recebi meu diagnóstico foi assim.
Agora, doutora, você tocou num. Diagnóstico, assim, mais interessante, mais confiável é quando você parte para o teste de pesquisa de DNA da bactéria, que é a polimerase, reação em polimerase em cadeia, o PCR para o DNA da bactéria, e principalmente quando você tem condições de observar as espiroquetas ali no sangue, né, ou no tecido, faz uma biópsia de tecido, em que você acredita que tem ali, por exemplo, a pele tem uma lesão, você faz a biópsia e você observa o micro-organismo, observa a bactéria ali circulando. Aí não tem, Sim. né? São testes realmente absolutamente confiáveis. Pois é, agora, doutora, você falou assim, né? Até voltando lá no início da live, você gabaritou, você fez tudo, tudo evidenciou, você é médica, você não saiu do Brasil, e ainda assim, não existe Lyme no Brasil, e a doença de Lyme do Brasil não é a doença de Lyme. E eu tô falando isso por quê? Porque tem muitos profissionais, gente, acreditem vocês, que me seguem para dizer que a doença não existe, tá? Tem gente que se dá ao trabalho. Tudo bem se você não acredita e conversa comigo de maneira respeitosa. Tem essas pessoas também. Tem pessoas que me seguem para ouvir o que eu tô falando e tentar abrir o entendimento dela, mas ela me dá uma devolutiva de Bia, não procede. No âmbito do respeito, muito bacana, gente. Eu sou uma pessoa extremamente tolerante, vamos conversar. Agora, tem pessoas que me seguem para dizer: isso não existe, isso que você tem é outra coisa, e é sempre o que eu falei com o Dr. Carlos: nunca diz o que é essa outra coisa. Ela só te desampara, desacredita e vai embora. Né? O problema é teu, ela só diz que o que é não é. Isso é muito comum. E Eu já passei muitos pacientes que, por exemplo, eu fiz a suspeita clínica no consultório, pedi o exame, encaminhei para um determinado profissional na cidade, aqui na cidade. O paciente voltou, o profissional falou assim: olha, você não tem a doença. Eu não sei o que você tem, tá bom? Mas não é Lyme. Desacreditou totalmente. pois é. Não é um E só, são muitos que fazem isso. são vários. E aí eu te falo, você é médica, você gabaritou, você fez tudo e a gente não tem registro de doença de lá. Não podemos falar, não podemos isso, não podemos aquilo. E, gente, Inclusive, assim, você sabe que tem aquele documentário da doença de Lyme, que é o Quiet Epidemic, né? A epidemia silenciosa. uhum. Você sabe que eu não consegui assistir? Não sei se alguém aqui conseguiu ver, mas assim, quando eu fui para assistir, ele tinha saído do ar de vários canais. E eu não sei se é uma coincidência, se aquilo explodiu e aquilo veio à tona, trouxe à tona a doença. De repente, vamos abafar isso aqui, vamos tirar, por algum motivo que a gente ainda não sabe qual. Eu acho que a própria dificuldade de acesso no início, que não estava disponível para o Brasil, isso demorou na distribuição do filme. Você não Não, conseguia ver o filme. ele estava disponível na Amazon, presta atenção. Quando eu fui buscar na Amazon, um pouquinho de tempo depois que eu vi a propaganda, vi a divulgação, ele não estava mais. Eu procurei, eu revirei a praia. Eu Não sei, tinha mais. e aí saiu. E isso, gente, aí, ó, eu assisti nos Estados Unidos pela Amazon Prime. Quer dizer, uma coisa que a gente tem que discutir aqui, discutir abertamente, a gente precisa falar, né? A gente precisa jogar luz, porque eu acho que eu não sabia dessa sua história. Eu sabia, óbvio, que você tinha. Eu lembro que a gente conversou, você disse que tinha gabaritado toda a questão da Lyme e tudo, mas você gabaritou assim mesmo, porque eu fico me lembrando de gente falando assim pra mim: Bia, você tem um caso que fez líquor, que fez isso e aquilo, e eu falava. Agora eu sei, eu tenho. Tem perguntas aí, doutora. Tem perguntas aqui. Olha, tem uma pergunta, a Camila perguntou, acho que subiu agora, eu não consegui pegar mais a pergunta Ela da está Camila. perguntando: é comum gerar pólipos no corpo, a Lyme? É uma boa pergunta e eu honestamente não tenho essa resposta. Não sei dizer. Tá. Nunca vi relatos, assim, pelo menos descrição na literatura de pólipos associados a Lyme. Mas, gente, Eu não a gente descartaria nada. não sabia nada, tá? Então, não posso afirmar, porque a gente não tem esse embasamento, né? Tem mais uma pergunta, mais um comentário que ela colocou também, a Camila, que o documentário está no YouTube, pelo que eu entendi. A epidemia silenciosa. Dá pra É, gente buscar. vamos caçar. Gostei de saber disso aí, porque antes não tava. Ah, Agora, aí alguém colocou aqui também, que também subiu a pergunta. Não sei se você está conseguindo ler, estou conseguindo. Beatriz.
seguindo do reumato? Isso, tem a da Reumato, que Isso, a foi Pamela falou que na cidade dela ninguém acredita e nenhum laboratório faz e nem sabe como fazer. Mas aí a gente manda para outro estrado, dá certo. Olha o joinha que apareceu do nada. E, ou seja, você tem um resultado positivo, a pessoa continua dizendo que não. E confirmando, né, a pessoa diz que não é Lyme. Não é Lyme, mas ela também não diz o que você tem. Só te desampara. a Mariângela ficou igual eu, né, Mariângela? Sorologia, clínica e líquor, tudo positivo. Exato. Entre que aparecemos também, né? A Exato. Letícia teve fasciite nodular. Olha o nível do comprometimento. Sim. E, doutor, isso que você falou faz tanto sentido, do tipo assim, gente, se dá encefalite, meningite, miocardite, por que que usa Olha, hormônios? olha só, lá atrás, em 2023, que eu comecei a ter a dor para caminhar, no quadril esquerdo, né? Uhum. Gente, o que tá acontecendo? Arrastando essa perna, falei, devo estar com uma bursite aqui. Aí eu fui fazer um ultrassom, tava lá a bursite de quadril. Eu falei, mas por que que eu fiz uma bursite de quadril? Fiquei pensando comigo, Como, né? né? Por que que eu fiz? Eu não tenho nenhuma atividade física que justifique. Eu tinha bastante atividade física na época, mas nada que justificasse aquela bursite ali. E aí eu comecei com os quadros de artralgias, várias dores articulares também ao mesmo tempo na época, e passei pelo Carlos, e o Carlos levantou, cogitou, falou, essa bursite também está relacionada à Lyme. Ele falou. Sim. Isso Então, é. assim, a gente tem mais de 450 mil novos casos diagnosticados de doença de Lyme nos Estados Unidos, porque lá tem epidemiologia, tem estatística, lá tudo é muito sério. Sim, No Brasil, a gente não vai ter nada disso, porque não tem interesse. Não existe interesse, essa é a verdade. exato. A gente precisa jogar. Foi um comentário que fizeram aqui. Doença de Lyme gera lucros. Afinal, quantas consultas, exames, remédios a gente gasta até chegar ao diagnóstico? Mas também, como o doutor Carlos falou, né? A Lyme em si, a menos que ela tenha um comprometimento cardíaco importante, ela não mata. Mas o paciente chega no limite e por isso estamos suscetíveis, a nossa porcentagem de ideação suicida dispara. Por conta desse desamparo, por conta desse gaslighting. E eu falo, Mariângela, que está aqui, eu adorei que ela falou, eu sou uma militante da causa de Lyme, adorei que ela usou esta palavra. Uma coisa que a gente sempre esbarra, ela tem contatos, eu tenho contatos. Eu tive oportunidades políticas de trazer a pauta para a doença de Lyme. A primeira pergunta é: quantos casos temos no Brasil? Fui buscar os dados no Ministério. E Não temos. Aí quando tem, tem um. Ah, não vou fazer uma matéria sobre um caso, né? E como o doutor Carlos colocou na live pra gente, não, mas não existe Lyme no Brasil. Tá, mas o paciente fez o exame deu positivo. Não, mas o ELISA não é confiável, tem que fazer o Western blot. O Western blot volta positivo também. Não, mas não tem Lyme no Brasil. Então você não vai aceitar nada que eu faça. Eu tenho que virar um carrapato na sua frente andando e soltar uma bactéria, porque, né? Então você por tem isso que a que. gente tem que falar. Não, você vai ter que ter, só olhando para o carrapato, para a gente poder realmente ter certeza, falar, não, realmente afirmar que tem a doença, né? E isso é uma coisa que, inclusive, já me indagaram. Eu só posso afirmar que a doença, isso aconteceu, isso é real, gente. A pessoa virou para mim e falou que não tinha Lyme no Brasil, porque a bactéria ela nunca havia sido encontrada no Brasil, em todos os carrapatos, em todas as pessoas que foram, etc e tal. E eu virei para a pessoa e falei assim: tá, você tem um grupo de pesquisa, são pesquisadores mesmo, doutores, etc e tal. E eu virei e falei assim: você tem verba de pesquisa, não tem? Tem. Eu conheço vários pacientes de Lyme gabaritados. Vários. Eu também sou uma delas. Eu falei: então vamos fazer o seguinte: eu vou te dar 10 nomes. Você vai. Essas 10 pessoas você vai testar. Eu quero que você vai fazer tudo. Se nessas 10 pessoas você não encontrar, eu paro. Pode ser? Eu paro mesmo. Dessas 10 pessoas. Ai, o negocinho até deu fogos. Se essas pessoas que eu conheço, vi exame, eu coloco você em contato com elas. Então, Uhum. veja bem, Bia, não é tão simples quanto parece. Eu falei, não, 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 não. Você falou que não tinha, eu tô dizendo que tem, e eu tô mostrando o pau, a cobra, a bolsa de couro de cobra, eu tô entregando tudo para você. Vamos? Não, porque a verba do não sei o quê. Tá, tá, tá. Eu falei, não, eu posso ir atrás?
Se eu conseguir a verba, você coloca isso na sua pesquisa? Pesquisa séria, gente. Um monte de veterinário doutor. Um monte. Eu falei, você faz? Pelo amor de Jesus Cristo, eu vou atrás? Não, porque Uhum. isso foge um pouco do escopo da pesquisa. Aí eu falei, tá, o seu escopo da pesquisa já está enviesado. Você decidiu que não tem Lyme no Brasil e você vai fazer toda e qualquer coisa para provar que não tem. E se eventualmente eu aparecer dizendo que tem e te disser onde que você vai achar, você vai dizer que não pode. Ficou por isso mesmo. E aí, o que que a Pamela falou? Quando fui encaminhada para a doutora Lara, estava sendo taxada de louca, porque tinha exames alterados, não tinha diagnóstico e ninguém acreditava nas dores dela. E a Mas foi isso que aconteceu. É, foi. e assim, eu tenho um caso de uma paciente que eu também encaminhei para o Carlos depois, né? Que ela chegou para mim a queixa dela, paciente nova, 30 e poucos anos. A queixa dela era o seguinte: eu molho a cama dormindo. Ela suava profusamente, absurdamente, dormindo, de molhar, levantar, ter que tomar banho, trocar roupa, depois molha tudo de novo, entendeu? Tipo, 3 vezes à noite, às vezes ela tomava banho. E falei, vamos investigar, assim, eu acho que posso estar entrando na menopausa, tal, né, precoce, não tinha outros sintomas para pensar em menopausa, mas eu falei, a gente vai investigar tudo, fica tranquilo. Aí fiz toda a bateria de exames para ela, veio a questão hormonal dela, a princípio toda, estava tudo lindo, tudo equilibradinho, não tinha nenhuma alteração hormonal que justificasse Aquele pedir quadro. tudo que poderia ser para pensar em, né, essa questão da sudorese noturna. Você tem que pensar até em malignidade, né? Tem câncer, tá? Claro. De tudo que eu podia. Até que ela começou a relatar, comecei a fazer uns questionamentos. E ela começou a falar que ela tinha uns espasmos nas mãos. E ela tinha, estava tratando de uma depressão, e a depressão ela trocava o remédio, melhorava um pouco, daqui a pouco voltava de novo. E sempre, sabe assim, com dificuldades, né? Uma depressão mais resistente aos remédios que ela tomava. E aqueles espasmos que começaram a chamar a atenção dela também. Eu olhei para ela, falei assim: olha, tem uma doença, talvez você nunca tenha ouvido falar, mas eu acredito que você pode ter. Porque eu somei os sintomas, eu pensei, ela pode estar fazendo uma desautonomia, que é aquela sudorese, Exato. e o comprometimento neurológico e a depressão, porque a Lyme também, né, afeta, pode também levar a vários transtornos, não só neurológicos, mas também psiquiátricos. Sim. Eu falei, olha, eu posso pedir um exame para você? Tomei a liberdade de perguntar, o exame é assim, para isso, para essa finalidade. Ela falou, claro, pode pedir. E eu pedi. E veio também tudo positivo para Lyme. O Elisa e o Western Blot. Tudo. Aí eu encaminhei para neurologista e a neurologista falou: nós temos que tratar. E entrou com o tratamento. Essa neurologista, essa eu falei, essa é do meu time. Encaminhei para certa, que estava ali do meu lado tratando. Uma médica mais nova que já tinha estudado sobre. Sim. Ela acreditou. O primeiro neurologista que ela foi falou que não. Ela não sabia o que ela tinha, era uma desautonomia, mas descreditou, não deu nem diagnóstico para ela, nem uma causa definida. E aí eu encaminhei para essa outra. Aí começou o tratamento com ela. E aí ela mudou de cidade, foi embora para outra cidade. E aí eu, posteriormente, em contato com ela, né, falei do Dr. Carlos e ela começou a acompanhar com ele também. Doutora, eu vou te falar, a P. Pérez, eu não sei qual que é o seu nome, P. Pérez, mas eu vou ler assim. Infelizmente, somos desamparados e silenciados pela falta de estatística. Gente, essa é a minha maior motivação para fazer esse Instagram e para poder falar sobre a doença de Lyme, né? Hoje, muitas pessoas me procuraram, conversaram comigo. Eu acho engraçado que tem gente que me cobra, acha que eu deveria fazer mais conteúdo e tudo. Gente, primeiro, eu também sou paciente, tá? Eu também tenho doença, não tô falando de um negócio que eu achei legal e eu vou documentar, não. Segundo, eu também tenho uma vida. E é por isso que a gente precisa falar. Porque há 3 anos atrás eu só tinha um doutor Carlos para fazer live. Hoje eu tenho o doutor Carlos, eu tenho a doutora Lara, eu vou ter a Silvana, eu vou ter a Isabela, eu vou ter a doutora Karine Petri falando síndrome de ativação mastocitária, eu vou ter o meu neurologista falando sobre manejo da dor na doença de Lyme, confere o Menino Jesus
a cardiologista que vai falar da desautonomia. E se todas essas pessoas estão falando, não tem como a gente continuar silenciando, né? Porque até talvez há 3 anos atrás, se você perguntasse para um monte de médicos, você já viu um caso de Lyme? Nunca na vida, como a doutora colocou aqui, foi um rodapé. Hoje isso não acontece mais. Se esse médico está vivendo na Terra, isso não está acontecendo. Porque as redes sociais estão aí, ela faz chegar o conteúdo, ela faz, né? Com tanto de live que a gente fez, assim, eu e o Dr. Carlos, teve uns casos, os casos lá de 2023 da febre maculosa, teve um post da doutora Denise de Carvalho falando sobre sei lá o quê, e ela falou, foi muito legal, porque ela falou da doença de Lyme, mas como uma coisa muito distante. Só que ela não foi taxativa, não. Ela realmente nessa coisa não sabemos muito e tal. Rapaz, foi um mutirão de pacientes do Dr. Carlos no post dela. Existe, eu sou um, conversa com o Dr. Carlos. Resumiu o que aconteceu? Uma live dela com o Dr. Carlos. Eu Ela com uma audiência de me lembro dessa. 300 mil pessoas, ela tem o curso dela de desbiose, ela chama o Dr. Carlos para o curso dela para ministrar uma aula sobre doença de Lyme. Então, assim, já não dá para falar que a gente nunca ouviu. Já não dá para dizer que ninguém está abordando. Começa a mudar de figura, começa a mudar o curso. Exato. Assim, pode ser que você fale que você não saiba tratar. Né? A gente pode ser que a gente ainda está engatinhando, mas assim, os passos já estão mais acelerados. Exato. E você pode falar, eu não sei tratar, mas você já conhece alguém que sabe. E daí a você, talvez, como médico, como profissional de saúde, ser a pessoa que, não, então eu vou tratar. Porque, gente, quem lê o livro do Dr. Carlos, e quem conhece a paciente que escreve ele, ela foi, salvo engano, se eu estiver fazendo confusão, alguém me corrige aqui, tá? Mas ela foi colocar uma PIC e, coincidentemente, quem estava colocando, eu acho que era o Dr. Carlos, eu tenho quase certeza que a história é essa. E ele conversando com ela falando, e o Dr. Carlos soltou essa frase, um rodapé, ela de jeito nenhum. Se o senhor quiser saber mais, eu trago aqui uma mala de rodinha. E foi assim que o Dr. Carlos começou a estudar Lyme, gente. Não, não é o filho dele que tem, não é a mulher dele, não é ele. Foi ele ouvindo atentamente um paciente. E falou, mas como assim, gente? Eu tô dizendo que essa mulher tem socorro. Ela tá botando um catéter, né? Eu preciso fazer algo. Então, doutora, eu te agradeço demais, demais pela sua disponibilidade. Pacientes de Lyme, ou você que não é paciente, mulheres 40 a mais. E 40 menos também, tá, gente? Porque o hormônio ele bagunça antes dos 40 a mais, tá? Também E às vezes ele bagunça. pode bagunçar. Endocrinologista é uma coisa que a gente precisa. A gente está vivendo é, um momento de saúde muito estranho. Muita gente com hipotiroidismo, muita gente com alterações, muita gente se automedicando com esses milhões de remédios para emagrecer por conta e risco, muita gente com anabolizante da Sim. blogueira. Não façam isso. Temos uma endocrinologista para chamar de nossa, que, como vocês viram aqui, muito atenciosa, escuta, individualiza o caso e pode ajudar, né? A gente tem mais uma aí que soma com a gente. Doutora, eu queria que você, suas considerações finais, o que você acha importante falar, se tem alguma coisa que eu não falei aqui que você quer trazer pra gente, e já te agradecer pela sua disponibilidade, mesmo a internet tentando derrubar a gente. Não conseguiu. Apesar de tudo, a gente está aqui firme, firme e forte. Exato. Apesar da internet, apesar da Lyme, a gente continua aqui firme e forte. Derrubaram o documentário, querem derrubar a minha aluna, vão derrubar. Não vamos derrubar. Isso que a gente tem que estar aí, gente, tá? Exatamente. Todo mundo que tem Lyme aqui tem que estar pensando, tem que ter isso, tá? Então, se eu tiver que deixar uma mensagem aqui, gente, não desistam. Não desistam. Não desistam de vocês. Porque existe luz no fim do túnel. Existe como a gente contornar os sintomas da Lyme, né? Vivenciar o tratamento da melhor forma possível. Se é que é possível a gente dizer que é bom passar pelo tratamento, claro que não. Mas a gente tem aí o Dr. Carlos, que é um profissional incrível, né? Que tem um conhecimento, um domínio, assim, um manejo muito profundo sobre o tratamento da doença, de todas as fases da doença. E se houver
alterações do ponto de vista hormonal, se você estiver sentindo, tiver com alterações do seu fluxo menstrual, se você tiver uma TPM exacerbada, se você estiver sentindo fadiga além do normal, com baixa energia, baixa libido, baixa disposição, é importante que você, metabolismo que você percebe que está com dificuldade para emagrecer, é importante que você faça uma avaliação endocrinológica dos seus hormônios, para que a gente possa, em conjunto, tratar, né, as duas condições. Tanto a doença de Lyme, em primeiro lugar, e depois aquilo que a gente considera que são as consequências, né, da doença de Lyme. E aí entram essas alterações, essas disfunções hormonais que a gente conversou aqui ao longo da live. Então, não desistam de vocês, continuem firmes e estamos aqui para ajudar vocês. Dentro das nossas limitações, porque nós também, como a Beatriz falou, nós também somos o quê? Somos mulheres, somos seres humanos, temos que cuidar dessas condições de saúde, dessas doenças, não podemos negligenciá-las, certo? Mas a gente está aqui para apoiar uma a outra. Então, acho que o apoio ele pode ser mútuo. E eu agradeço a presença de cada um de vocês e principalmente a Beatriz pelo convite. Uma honra estar aqui com você. Muito obrigada por esse privilégio. A gente vai fazer mais live. E, gente, eu acho que, né, para fechar aqui, é muito bom quando a gente tem um médico, o Dr. Carlos, ele acredita na doença e ele cuida da gente. Só o estresse, a energia que a gente tem que economizar de chegar para a doutora Lara e eu não ter que explicar para ela o que é doença. Ou o que eu vou falar futuramente numa outra live, que é a gente ter crise de ansiedade antes de entrar em consultas ou exames, porque a gente já passa na nossa cabeça aquele discurso. Não tem Lyme no Brasil, você não tem isso, é psicológico, tal, tal, tal. Então a gente começa a criar uma crise de pânico para ver outros médicos, isso acaba levando a gente a desistir. Então, eu e o doutor estamos aqui, somos provas de que vale a pena perseverar. E independente da Lyme, se você é mulher, tá, gente? Menopausa não precisa ser o fim da vida. A medicina evoluiu muito. Pode ser o começo de uma nova fase da sua vida, inclusive. Exato. A medicina evoluiu muito. Esteja com profissionais que você confie, que te acolham, que validem as suas queixas, mas que também te ajude a sair do fundo do poço. Médicos que realmente queiram te ver bem, né? E não reféns do consultório dele. E o fato da doutora Lara conhecer o doutor Carlos, eles terem acesso um ao outro, gente, é o melhor dos mundos. Eles se conversam, né? Lógico, tudo respeitando o sigilo de paciente e a gente sabendo disso, eles se conversam e vão poder fazer a melhor condução pra gente, sem que já economizou o nosso tempo e a nossa saliva de não ter que explicar o que se passa. Você chega no consultório da doutora Lara e fala: Oi, doutora, tudo bom? Eu vim da live da Beatriz, tem Lyme. Uhum, é isso. Pronto, aí ela já vai e começa. Olha, já economizou meia hora de consulta. Né? Aí começa. Pessoal, Realmente, realmente. muito obrigada, muito obrigada. A live vai ficar salva. Compartilhem muito. Em breve eu solto os cortes. E, doutora, muito, muito, muito obrigada. E a gente vai fazer outras, eu tenho certeza. Essa foi só a primeira. Com certeza. Até a Então tá próxima. bom, gente. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Muito obrigada pelas perguntas, que foram ótimas. Excelentes perguntas. Tá, ok, então. Boa noite, pessoal. Boa Tchau, noite a tchau. todos. Tchau, tchau.